Bom dia, meus amigos, Gabriel Fernandes aqui mais uma vez, e nesse vídeo eu vou começar uma nova série que eu vou chamar de Mentindo com Números. A gente sabe que é muito fácil você manipular dados e às vezes mostrar um gráfico de uma forma que pareça mais favorável para o que você está querendo dizer, ou então talvez mesmo selecionar determinadas estatísticas que vão corroborar a sua tese e tantas outras coisas que são possíveis de serem feitas para você usar os números é, para como que embasar o seu argumento, né? Então, nesse primeiro vídeo da série, eu vou falar do que eu chamo de recorte geográfico. Então, o tópico do dia é o Estatuto do Desarmamento, porque eu encontrei esses últimos dias um estudo publicado por esse sujeito aqui, Gabriel Hartung, da faculdade, aliás, a Fundação Getúlio Vargas, e já é um estudo bem antigo, deve ter uns 9 anos mais ou menos, mas é bem interessante porque ele traz uma história que a gente ouve com muita frequência na mídia, né? Vou ler aqui um trechinho do resumo, que ele diz o seguinte: o artigo apresenta evidências de que o estoque de armas de fogo tem um efeito positivo sobre a taxa de homicídios. Aí vem dizer que desses dados aí que eles coletaram, né, entre 97 e 2007, uma redução de 1% no estoque de armas deve reduzir entre 0,15% e 0,2% a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. E aí ele está falando aqui basicamente do estado de São Paulo e diz que a cidade de São Paulo, né, teve uma taxa de homicídios muito alta, o estado como um todo, ali no final da década de 90 e o início dos anos 2000, e a redução da criminalidade a colocou no mesmo patamar de casos de sucesso como esses que citam aqui, em particular o de Nova York. E houve aqui uma queda significativa, né, de aproximadamente 60% na taxa de homicídio entre 99 e 2007, e o autor atribui isso daqui principalmente à redução do estoque de armas de fogo, ou seja, quanto menos armas de fogo você tem em uma determinada localidade, né, uma determinada região, seja um estado, uma cidade, menor vão ser os números de homicídios naquele lugar. Então, só um trechinho aqui mesmo da conclusão para realmente martelar nisso daqui que eu estou falando. Ele diz o seguinte: apresentamos diversas evidências de que a queda da taxa de homicídios foi em grande medida causada pela redução do estoque de armas. Então ele vai falar aqui de muitas coisas, né, de estatística, coloca umas fórmulas mirabolantes com somatório de não sei o que, e muita gente aqui, aliás, nem eu entendo, com certeza apenas uma parte muito pequena da audiência é que vai ser capaz de entender o que ele está querendo dizer, mas vamos ao que interessa de fato. E já só tem um gráfico aqui em cima que mostra como foi que se deu a evolução da taxa de homicídios no estado de São Paulo. Então, a minha foto está atrapalhando um pouquinho aqui, mas vai ter que ser assim mesmo. Veja que a taxa em 97 era de aproximadamente 30 homicídios por cada 100 mil habitantes no estado de São Paulo, uma taxa bastante alta. Acho que o Brasil hoje, o Brasil como um todo, deve estar ali em torno de 29,7 para cada 100 mil habitantes. Não deve ser muito diferente disso não, próximo de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então era onde o estado de São Paulo estava, e veio um crescimento, né, dessa taxa, chegou até mais de 35 homicídios por 100 mil habitantes em 99, quando teve esse pico. E aí, essa taxa começou a cair, né, e houve uma queda acentuada aqui, a partir de 2003, que foi quando o Estatuto do Desarmamento foi aprovado. Na verdade, ele foi aprovado bem no finalzinho de 2003, então o autor aqui acredita essa queda acentuada que houve a partir de 2003 na taxa de homicídios no estado de São Paulo, para essa questão do Estatuto do Desarmamento, ou seja, se tem menos armas nas mãos da população em geral, haverá menos homicídios.
E é isso que ele tenta falar aqui, escrevendo bastante, né, demonstrando muita erudição. Mas tem uma coisa bem simples que a gente pode fazer que derruba esse argumento que ele está mostrando aqui. Então, vou mostrar para vocês esse site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem o famigerado Atlas da Violência. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada. Deixa eu ver aqui o site, esse aqui, pea.gov.br, barra Atlas Violência, né? E aí vamos clicar na parte de homicídios e já vem aqui, né, nesse quadro, eu já selecionei, e vamos ver simplesmente a quantidade de homicídios na periodicidade anual. Então vamos lá. Ele estava comparando dados de 97 até 2007, né, por ali assim. Então vamos colocar aqui um mapa, botando até 2009, só para ver como é que foi. Aqui ele mostra, né, através de um código de cores, os estados que tiveram mais homicídios. Então, no caso São Paulo e Rio de Janeiro, que são esses mais vermelhos, é porque teve um número de homicídio maior, e os que são o azul, assim, principalmente o azul escuro, tiveram um número menor de homicídios. Embora isso aqui se refira à quantidade absoluta, né, de homicídios e não à taxa relativa. Se for ver a taxa relativa, vai ser um pouquinho diferente, mas para o efeito do que a gente está querendo ver aqui, não vai ter muita diferença. Então, esse gráfico que ele mostra aqui no site através dessas linhas aqui, só que fica muito confuso porque são muitos estados, né? Então fica difícil de ver o que o gráfico quer representar. Então eu clico aqui na parte das barrinhas, e aqui ele mostra em azul qual era a taxa de homicídios em 1997 em um determinado estado, e em vermelho a taxa de homicídio, a quantidade de homicídios que houve em 2009. Então veja o seguinte, aqui temos Roraima, que houve um aumento, no Acre, o Amapá, aliás, Amazonas, quase dobrou aqui, o Pará deve ter no mínimo triplicado, né, só de olhar o gráfico. Aumentou também no Amapá, no Tocantins, o Maranhão também disparou a taxa de homicídios, o Piauí cresceu significativamente, Ceará quase dobrou. Isso estamos falando de um período de 12 anos, né, diferença de 12 anos. Rio Grande do Norte também uma queda, aliás, um aumento acentuado, superior a 100%, também houve na Paraíba, cresceu em Pernambuco, Alagoas, enfim, os únicos estados nos quais houve uma redução na taxa de homicídios foram Rio de Janeiro, São Paulo e, nesse caso, Mato Grosso do Sul teve uma ligeira queda também nessas taxas. Clicando aqui, inclusive, ele mostra o número real, né? Então, 97 no Rio de Janeiro tiveram 7.954 mortes, e em 2009 esse número caiu para 5.365. Vai mostrar também para São Paulo, né, e todos os outros estados. Só que veja só, o sujeito ali do estudo, ele pegou o estado de São Paulo, mostrou as taxas de homicídio do estado de São Paulo, viu que houve uma queda acentuada a partir de 2003, e aí ele disse, foi por conta do Estatuto do Desarmamento, ou seja, quando se reduziu o estoque de armas de fogo no estado, reduziu-se também a taxa de homicídios. Então, seria lógico concluir que essa redução seria vista em todas as outras unidades da federação, ou pelo menos em grande parte delas. Mas não foi isso que aconteceu. De fato, só o Rio de Janeiro, além de São Paulo, foi o outro estado que teve uma redução significativa na taxa de homicídios nesse período considerado. Então, como é que ele faz uma afirmação dessa, né, dizendo que a redução do estoque de armas de fogo vai causar uma redução na taxa de homicídios? Então, aqui eu tenho um novo gráfico, né, dessa vez no Brasil mesmo, pegando de 99 até, vamos botar aqui 2009, né, que foi
mais ou menos quando o estudo foi lançado. E aqui temos um gráficozinho. Então veja só, ele veio crescendo, né, de 99 até 2003, curiosamente, porque esse período já havia uma queda na taxa de homicídios no estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do país, mas mesmo assim o número absoluto de homicídios cresceu no país como um todo. E aí houve uma queda significativa, pelo que está dizendo aqui, esses dados do que eu estou vendo, eles são coletados nessa data, né? Eu suponho. Seria dia 15 de janeiro de 2003. Então, aqui, o Estatuto do Desarmamento ainda não tinha sido aprovado. Na verdade, como ele foi aprovado já no finalzinho de 2003, então eu não sei se essa queda acentuada que houve de 2003 para 2004 já poderia ter sido creditada a ele. Mas veja só, caiu, né, em 2005, mas em 2006 já voltou a subir. 2007 voltou ao mesmo patamar de 2005, mais ou menos, só que em 2008, principalmente 2009, ele subiu de novo. Inclusive em 2009 a quantidade de homicídios superou a de 2003, mesmo já tendo passado aí vários anos depois da revogação do estatuto, aliás, da implementação, né, do Estatuto do Desarmamento. Agora vamos colocar aqui um recorte um pouquinho mais abrangente, pegando até 2016. Então veja que o Estatuto do Desarmamento foi aprovado aqui, olha, por volta desse ano. Eu não sei exatamente como eles contam isso daqui, em termos de se isso daqui são os homicídios que houveram em 2003 ou foi a taxa que foi coletada para o ano anterior. Mas mesmo assim, isso aqui é um caso de menor importância quando a gente olha o big picture, né? Como se fala nos Estados Unidos, a visão mais ampla, a visão geral. Perceba que o número de homicídios disparou no país. Disparou. Ele subiu aqui cerca de 20% ao longo desses 13 anos depois do Estatuto do Desarmamento. E basicamente desde 2007 a gente praticamente não vê nenhuma queda, né, nessa taxa, ou seja, foi uma subida ali praticamente constante nessa taxa de homicídios. Então, mais uma vez, como é que pode essa coisa de você reduzir o estoque de armas de fogo causar uma redução na taxa de homicídios se a taxa de homicídios subiu no país inteiro depois da instalação do Estatuto do Desarmamento? Então é uma coisa a se pensar. Pegando aqui os gráficos dos estados, vamos pegar um momento que foi mais ou menos um pouquinho antes da revogação, né, da criação do Estatuto do Desarmamento, ali por volta de 2001, 2002, e vamos comparar com 2016, que é o último ano que temos aqui nesse site, né? Eu creio que eles continuaram lançando os dados de 2017, 2018 ainda não deve ter, né? Mas acho que em outro site você encontra assim, mas não está colocado bonitinho num gráfico como esse daqui não. Então vejamos só, São Paulo novamente teve uma queda significativa, né? Ou seja, reduziu para praticamente 1/3 do que era em 2001, comparado a 2016, e o Rio de Janeiro também teve uma queda. Veja, Pernambuco mostrou uma queda aqui de uns 5%, talvez tenha um outro estado que tenha uma queda, no Espírito Santo, olha só. Mas a tendência geral que você vê, como esse do Amapá aqui, quase que multiplicou por 3, o Amazonas, perdão, novamente, quase multiplicou por 3 o número de homicídios. O Pará também, quadruplicou a taxa de homicídios. O Maranhão foi quase 5 vezes maior. O Ceará também quase triplicou a taxa. E eu estou falando em um período de 15 anos, tá? Rio Grande do Norte, uma queda, um aumento percentual altíssimo, né? Foi quase 6 vezes a taxa de homicídios em 2016 comparado a 2001. Ou seja, para todo lugar que a gente olha, vê sempre uma ascensão na taxa de homicídio, mesmo considerando essa questão do desarmamento. Os únicos lugares que caíram
foram no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aí vai o sujeito, pega os dados do estado de São Paulo, apresenta, mostra que tem uma queda na taxa de homicídios e diz, está vendo? Foi por conta do desarmamento. Então veja, essa é uma das maneiras clássicas de você mentir com um número, que eu chamei, né, no começo do vídeo, de recorte geográfico. Ou seja, tem o país todinho aqui, aí ele pegou um estado só, e foi o estado que teve a maior redução, né, na taxa de homicídios, que provavelmente foi por conta de outras políticas públicas implementadas pelo governo. Eu não cheguei a pesquisar a fundo, honestamente, para descobrir quais foram, se foi um aumento do policiamento, se eles mudaram a questão do encarceramento, combateram as drogas, não sei exatamente o que fizeram, mas que houve uma redução, houve. E pode ser até, talvez, uma questão de contagem, né, de homicídios, num caso assim, mas... bem, isso daí falaremos depois sobre isso em um outro vídeo, né, como contar as coisas. Para homicídio não vale tanto não, mas para suicídio é uma coisa que altera bastante as estatísticas, né? Porque muitos suicídios a família acha que a vítima não se suicidou e aí diz que foi um acidente e tal. Então o número de suicídios, se você comparar no Brasil com no Chile, aí o Brasil vai ter uma taxa menor, porque no Chile as pessoas elas se acham depressivas, né? De certa forma. O Chile tem uma visão de si, uma autoimagem meio negativa, o chileno, né, como de modo geral. E aí quando tem um suicídio, eles já tendem a colocar. Mas eu estou falando de algo que não tem nada a ver com esse vídeo. Então vou mostrar mais um recortezinho aqui e de um momento de antes do Estatuto do Desarmamento e de um outro pouco depois. Então veja que a redução que houve em São Paulo, no Rio de Janeiro, já dava para ser notada, né? Algumas políticas públicas, mas ainda assim houve crescimento acentuado no Pará, crescimento acentuado na Bahia, em Minas Gerais, e alguns outros estados ficaram mais ou menos no mesmo nível. Mas quando você olha nessa questão assim, com um recorte de 10 anos ou mais, aí sim você vê que a tendência da ascensão, né, dessa taxa, o recrudescimento do número de homicídios é bastante claro. É bastante claro. Bem, ele tem aqui também falando, né, de quais estados tiveram o menor número de homicídios, o maior número de homicídios, queda nesse período, né, entre 2002 e 2012, maior aumento na taxa. Tem várias coisas interessantes que dá para você ver aqui nesse site. Então, por esse vídeo é isso. E no próximo vídeo dessa série eu vou falar um pouquinho sobre aborto. Então, espero vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.